Olá para você, boa noite, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O TV Notícias desta terça-feira, dia 31 de outubro, começa agora. Estudantes de medicina da UFO são premiados por projeto de assistência voltado a jovens e adolescentes. Tem feito muito calor na região, você vai ver a previsão do tempo para amanhã. Fim do ano vai ser mais apertado para o consumidor brasileiro, graças ao aumento do preço dos combustíveis e energia elétrica. Hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho com oportunidade de emprego para Uberlândia e região. E ainda, como a literatura infantil pode transformar o mundo das crianças. O livro fala de adoção, carinho e como ter um desenvolvimento saudável. O TV Notícias está no ar. Estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia foram premiados no Congresso Brasileiro de Educação Médica, o COBEM. Eles levaram o prêmio de melhor trabalho em um projeto de atendimento a jovens e adolescentes. E ainda conquistaram o segundo lugar na Olimpíada de Simulação Realística, diferencial na formação dos futuros profissionais e um ganho também a toda a comunidade. Aqui os alunos simulam um pouco do que foi a primeira Olimpíada de Simulação Realística, realizada durante a 55ª edição do COBEM, Congresso Brasileiro de Educação Médica. Na atividade, os estudantes precisavam colocar em prática as habilidades e conhecimentos por meio do atendimento médico em ambiente simulado. Os alunos de medicina da Universidade Federal de Uberlândia conquistaram o segundo lugar. Foram classificados como uma das equipes com melhor desempenho no atendimento em urgência e emergência. Como a gente tem praticado muito isso nas aulas, na hora de fazer nas Olimpíadas, eu acho que foi muito tranquilo. Porque a gente sabia os casos, porque a gente já tinha visto nas aulas, a gente já tinha visto no pronto-socorro os casos. Então era muito tranquilo conduzir o caso do paciente para ter um sucesso maior. E foi o que fez a gente chegar até a final e ter um resultado muito positivo nas Olimpíadas. Os alunos da UFO participaram juntamente com outros 16 grupos de várias cidades do país. Ana Júlia conta que a experiência foi muito importante para a vida dela como acadêmica de medicina e futura profissional. A gente pôde perceber que ao longo do curso, nas simulações que a gente faz aqui, está realmente contribuindo para o nosso aprendizado. Porque a gente chegou lá, a gente se deparou com situação que a gente já tinha aprendido aqui ao longo do curso, como infarto, AVC, hemorragia digestiva alta, e aí saber que a gente sabia conduzir os casos e que a gente foi bem durante a Olimpíada, resolvendo mesmo os problemas que os pacientes apresentaram, foi um grande feito assim, para a gente se sentiu orgulhoso disso. O Congresso Brasileiro de Educação Médica foi realizado entre os dias 12 e 15 deste mês em Porto Alegre. O curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia apresentou 54 trabalhos. Outro trabalho premiado no COBEM propõe estratégias para aprimorar os cuidados em saúde aos adolescentes e jovens. A ideia principal foi desenvolver um roteiro de entrevista médica, com o objetivo de comunicar melhor com este paciente assuntos relacionados a gênero e sexualidade. A Bruna participou do trabalho. Ela conta que o grupo fez uma espécie de peça de teatro na própria sala de aula. O roleplay é uma dramatização feita pelos próprios alunos. Então, a gente escolheu utilizar essa estratégia para lidar com situações do atendimento médico. Então, os organizadores da atividade, nós fizemos o papel dos pacientes e o restante dos alunos da sala fizeram os médicos. Além disso, o roleplay ele tem o fator da espontaneidade, que é muito legal, porque isso simula a vida real de fato, porque os alunos em nenhum momento sabiam de quais eram as situações que eles iriam enfrentar nas consultas. E isso mostra também a habilidade não só de conteúdo, mas também de comunicação que os alunos deveriam ter para se tornar um bom profissional médico. Os discentes levaram esta atividade para o evento e resultado. Além de ser considerado o melhor trabalho, o projeto ainda interessou a outras universidades. O coordenador das ações conta que a Unesp Campus Botucatu tem o objetivo de replicar a experiência desenvolvida pelos alunos por meio da disciplina Saúde Coletiva.
recentemente incluída na grade curricular do curso de Medicina da UFO. Esse trabalho, em especial, ele veio a partir do grupo que trabalhou a política pública do adolescente, de uma metodologia ativa chamada aprendizagem baseada em projetos, onde eles identificaram na prática do serviço de saúde em que eles estão inseridos, que a política pública não contemplava a abordagem das questões de gênero e sexualidade num cuidado ampliado para os adolescentes. Para a professora Rosângela, que é coordenadora do curso de Medicina da UFO, as premiações são um sinal de que eles estão no caminho certo. Um dos objetivos é o desenvolvimento de habilidades, no ensino da urgência e emergência. E nós temos desenvolvido já há alguns anos o desenvolvimento de habilidades dentro do laboratório de simulação realística. E essa premiação, só nos vem mostrar que nós estamos no caminho certo, desenvolvimento das habilidades, onde eles se saíram muito bem. Parabéns aí a todos os envolvidos, professores e alunos do curso de Medicina da UFO. Hoje o dia foi de muito sol e calor, média de 32 graus em Uberlândia. A temperatura para esta quarta-feira você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o dia começa com sol e aumento de nuvens, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Pode chover no fim da tarde. Em Araguari, a quarta vai ser quente. A temperatura varia entre 17 e 28 graus. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uberaba, os termômetros devem marcar 18 graus pela manhã e chegar a 31 no meio da tarde. Pode chover a qualquer momento. A quarta vai ser de muito sol e calor em Ituiutaba, mesmo com possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Já em Patos de Minas, o dia começa com um clima mais agradável. Mínima de 16 graus e máxima de 30. E pode chover forte à tarde e à noite. Embora a inflação tenha recuado no país este ano, o aumento no preço dos combustíveis e da energia elétrica tem afetado o orçamento das famílias. Reajustes que podem impactar no preço dos outros produtos e tornar o fim de ano ainda mais apertado para o consumidor brasileiro. Gás, combustível, energia elétrica. Para que as contas caibam no orçamento, é um verdadeiro malabarismo. A gente precisa fazer aí uma economia muito grande, porque principalmente agora com esse processo do governo, nós vamos ter que aumentar contas e tudo mais, e a gente vai precisar fazer um trabalho de economia realmente. Mas e quando o preço dos produtos e serviços aumenta mais que as possibilidades do orçamento? Agora, um dos vilões é a energia elétrica, que está mais cara porque os reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos. Com a vigência da bandeira vermelha, o consumidor paga R$ 5,00 a mais por cada 100 kWh utilizados. E se você duvida que trocar as lâmpadas pode dar uma folga no fim do mês, preste atenção. Essa lâmpada incandescente, ela já está fora de uso, proibindo a venda. Eu estou fazendo a demonstração porque muita gente ainda tem essa lâmpada instalada em casa. Se você observar esse aparelho aqui, esse aparelho está registrando a potência da lâmpada atual e aqui está registrando o consumo de energia dessa lâmpada se ela ficar ligada 8 horas por dia durante um ano. Se essa lâmpada for substituir a lâmpada incandescente, a lâmpada incandescente por essa lâmpada, eu terei um consumo. Ela terá 17 de potência elétrica, 17 watts, e o consumo anual passou para 49,5 kWh ano. A lâmpada de LED, que é uma tecnologia nova, essa lâmpada está sendo utilizada muito, está sendo empregada nas instalações elétricas. Se ela substitui uma lâmpada incandescente, observa o seguinte, a lâmpada incandescente tem R$ 296, ela caiu para R$ 25 por ano. Então isso aqui é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Para os empresários também não tem sido fácil. Com aumentos consecutivos, fica complicado não repassar o preço no valor final do gás de cozinha. Em Belo Horizonte, o botijão de 13 quilos, aquele que a gente usa na cozinha, pode variar cerca de 65%, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro. De julho até agora, o aumento foi de quase 10%. Nós já mexemos na margem de lucro até onde podíamos, hoje não consegue-se mais nem cobrir as despesas de um depósito,
tanto que o estoque a gente procura trabalhar o mínimo possível. Não está mais nas nossas mãos, né? A situação chegou num ponto que o empresário não tem mais como resolver. No caso da gasolina, que subiu cerca de 3% em setembro, não há muito o que fazer, já que agora quem regula os preços não é apenas o governo, são também cotações internacionais. E mesmo que a inflação tenha diminuído nos últimos tempos, ainda não é hora de relaxar. É preciso continuar prestando atenção no orçamento. Mesmo que alguns alimentos tenham ficado mais baratos, os preços subiram tanto que a queda quase não é sentida. Segundo este especialista, a variação de alguns produtos e serviços não está ligada apenas às baixas da inflação. É importante, então, começar a acompanhar a sua cesta de consumo para até perceber quais preços estão subindo e quais preços estão diminuindo. E até tentar buscar racionalizar ou até aumentar o uso desses produtos e serviços cujos preços diminuíram comparando com o ano passado. Então fica a velha dica: pesquisar e comparar preços ainda é a melhor forma de manter o orçamento saudável. Se não fizer hoje andar um pouco e nós vamos fazer uma pesquisa de preço, a gente chega a pagar até o dobro. E depois do intervalo, empresas, organizações e pessoas são premiadas em Uberlândia com o selo Empresa Cidadã. Daqui um pouquinho tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho. O TV Notícias volta já. Estão abertas as inscrições para o programa Startup Universitário. O objetivo é incentivar o desenvolvimento do ecossistema de inovação nas instituições de ensino superior públicas e privadas de Minas. 100 professores de graduação e pós-graduação serão selecionados e, consequentemente, os alunos que farão parte no desenvolvimento dos projetos propostos. Para fazer a inscrição, basta entrar no site www.tecnologia.mg.gov.br, na aba Editais. E hoje tem oportunidade de estágio e emprego no nosso quadro Mercado de Trabalho. Tem vagas abertas para Uberlândia e região. Uma vaga para auxiliar de escritório administrativo. O salário é de R$ 1.200 e pode chegar a R$ 1.300, mais vale transporte. Vaga também para assistente fiscal. O salário é de R$ 1.400, mais vale transporte, cesta de alimentos e convênio odontológico. Vaga também para telemarketing ativo para captação de vendas. A remuneração R$ 1.057, mais vale transporte. Vaga para vistoriador de imóveis. O salário R$ 1.518, mais vale transporte e mais convênio médico. Vagas de estágio em ciências contábeis. A Bolsa Auxílio é de R$ 905, mais vale transporte. Tem vaga de estágio também para administração. A Bolsa Auxílio de R$ 905, mais vale transporte. E ainda a vaga de estágio em administração ou logística. A Bolsa Auxílio é de R$ 700, mais vale transporte. Os interessados devem entregar o currículo na CDL, localizada na Avenida Belo Horizonte, número 1290, no bairro Oswaldo Rezende. E o comércio varejista foi um dos responsáveis pelo aumento no número de contratações no mês de setembro, de acordo com o CAGED. A gente segue falando das empresas, organizações e pessoas que contribuem com o desenvolvimento social de Uberlândia e merecem um selo de empresa cidadã. Eu recebo aqui no estúdio o Cícero Heraldo Novaes, que é presidente da CDL Uberlândia. Cícero, obrigado pela presença. Quando a gente fala de uma premiação a pessoas, não só empresas, inclusive, que fazem o bem para a nossa sociedade, é algo realmente de muito prestígio para quem recebe e também para as corporações de Uberlândia, não é mesmo? Não tem dúvida alguma. Esse selo Empresa Cidadã, ele foi feito justamente com o intuito de premiar ou de homenagear aquelas empresas ou pessoas que realmente se dediquem à responsabilidade social. Essa responsabilidade social, ela também, além de ser só social, ela também é ambiental. Então é feito, digamos assim, uma escolha, né, de pessoas que se destaquem e empresas também. E aí nós temos 3 tipos de selo.
Um que é da empresa cidadã propriamente dita, o outro que é uma homenagem, né, ao cidadão que participou disso, e o terceiro seria uma excelência cidadã que é destinada às empresas do terceiro setor. Não está na primeira edição, na verdade já é a 10ª edição. Nesses anos todos, a gente percebe que as pessoas, as empresas, elas acabam observando isso e investindo também em projetos de responsabilidade, ou seja, tem visibilidade pelo que elas fazem. Não tem dúvida alguma. Isso aí é uma prática que no Brasil ainda não é comum, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país diferenciado nesse aspecto, houve por parte da própria educação e da cidadania americana e a cultura deles, né, o incentivo para que as pessoas normais, né, e as empresas pudessem participar também desse, digamos assim, empreendimento importante, que é ajudar a própria população, tal, porque só o Estado é difícil dele dar conta de fazer tudo isso. E lá é comum que as fundações existam para isso e também as pessoas físicas doem, né, parte de sua herança, ou mesmo antes de ter essa herança, aquelas que têm uma quantidade financeira mais volumosa, né, para as universidades, doando pavilhões e outras coisas mais. Esse tipo de exemplo serviu para que a Câmara Municipal de Uberlândia pudesse, no ano de 2007, né, fazer um projeto de lei que, na ocasião, foi sancionado, inclusive, pelo prefeito Adelmo Leão, no sentido de que houvesse uma possibilidade de se fazer uma homenagem, um reconhecimento, né, às empresas privadas, principalmente, e aquelas pessoas que se dedicassem a projetos específicos para essa área de responsabilidade social, pudessem receber essa homenagem efetiva, né? E esse projeto foi muito, vamos dizer assim, bem feito, com regras e tudo mais, e é um projeto da Câmara Municipal, da qual a CDL é parceira. Que bom, importante. Quais são os critérios, até para quem nos assiste, acompanhar e falar assim, bom, então eu vou ficar mais atento ao que eu produzo na minha empresa, ao atendimento ao consumidor, ao meu comportamento como cidadão. Quais são os critérios para que as pessoas sejam homenageadas da mesma forma? Olha, os critérios estão no nosso site, que normalmente aparece lá, né, Empresa Cidadã ou Selo Cidadão, e lá você encontra, por exemplo, as condições para que as empresas apresentem seus projetos. Normalmente, isso fica lá ao longo do ano todo para que, numa data igual a essa, bianualmente, né, nós possamos, através de uma comissão muito bem montada para isso, fazer um trabalho de escolha, né? E essas escolhas, elas premiam aqueles projetos que realmente sejam diferenciados, que tragam benefício à sociedade. Projetos ambientais como energia renovável, né, limpeza de água, tratamento de esgoto, assuntos relativos, digamos, a projetos sociais específicos, né, e outros mais. Então é relativamente fácil e as empresas em geral começam a entender que esse trabalho filantrópico, digamos assim, né, às vezes traz uma projeção maior para o nome da sua empresa do que propriamente dito as ações de marketing tradicionais. Sem dúvida, é verdade. E que todos sigam realmente esse caminho aí, que ele é fundamental para o convívio e para o desenvolvimento social da nossa cidade. Cícero, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Obrigado a você. Obrigado. E depois do intervalo, sabe como participar do Encontro Nacional de Psicologia que começa amanhã em Uberlândia? E mais, como a literatura infantil pode transformar o mundo das crianças? O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. E agora vamos falar de esporte. Crianças e adolescentes podem se inscrever para participar do Festival Uberlandense de Atletismo 2017. O evento será realizado no dia 25 de novembro no 36º Batalhão em Uberlândia. As modalidades: corrida, salto, lançamento de dardo e arremesso de peso. São 350 vagas e as inscrições devem ser feitas por equipes de no mínimo 6 integrantes. As inscrições podem ser feitas no 36º Batalhão, que fica na Avenida Aspirante Mega 731, no bairro Jaraguá, ou pelo e-mail davi.running.2014@gmail.com. Amanhã, dia 1º de novembro, começa o Encontro Nacional da Abrapso, Associação Brasileira de Psicologia Social. O tema que vai pautar as discussões desta edição é Democracia Participativa, Estado e Laicidade.
psicologia social e enfrentamento em tempos de exceção. Mais informações com Daniela Malagoli. Olá, Flávio. É a primeira vez que o evento acontece aqui em Uberlândia. Eu vou conversar com o presidente da Abrapso, que é o professor Emerson Razera, que é professor do Instituto de Psicologia da UFO. Professor, quais os temas serão debatidos dentro deste contexto maior? Esse evento é um evento de uma organização de psicologia social. A gente vai discutir psicologia social, democracia participativa e laicidade. Quais são os enfrentamentos possíveis em tempos de exceção? Isso abrangendo diversos eixos temáticos que vão desde movimentos sociais, políticas públicas, passando por questões de educação, saúde, violência. Em relação à programação, o que vocês estão preparando? Palestras, mesas redondas? Os palestrantes são de fora? A gente tem uma programação extensa que envolve conferências de abertura e encerramento, 10 simpósios temáticos, 59 grupos de trabalho, mais de 200 pôsteres, sempre apresentados por convidados de diferentes locais de universidades do país. Lembrando que as inscrições online já foram encerradas, mas quem tiver interesse ainda dá tempo de se inscrever no dia do evento, que é amanhã. Isso, de 1 a 4 de novembro, o evento vai ocorrer no campus Santa Mônica, em alguns prédios distintos, e as pessoas podem se inscrever sim. No primeiro dia é só se dirigir ao credenciamento e fazer a sua inscrição. Ok, muito obrigada pelas informações. Flávio, é isso, voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniela. Hoje, a manhã foi animada no lançamento do livro infantil As Aventuras de Simon, da escritora Aline Caixeta, ex-aluna da Universidade Federal. O conto infantil fala um pouco sobre adoção, carinho necessário para um desenvolvimento saudável e que nem sempre o dinheiro traz felicidade. Olhares atentos para não perder nenhum detalhe da apresentação encenada pela atriz Luciene Andrade. Giovana é estudante da Escola Municipal Hilda Leão Carneiro. Conta o que aprendeu na contação de histórias do livro As Aventuras de Simon. Achei bastante interessante, comovente, que reflete na vida real, faz a gente refletir. A escritora Aline Caixeta levou aproximadamente 5 anos para escrever a obra. O livro As Aventuras de Simon foi aprovado no Programa Municipal de Incentivo à Cultura. É a história de um cachorrinho de rua que no dia do seu nascimento ele é encontrado e adotado por uma família, levado para uma mansão, onde ele tem tudo que um vira-lata ia poder querer na vida, menos o que é mais importante, que é o amor daquela família. A Aline sonha em ser escritora desde a infância. É formada em letras pela Universidade Federal de Uberlândia e cursa pós-graduação em formação de escritores no Instituto Vera Cruz, em São Paulo. Conta qual o objetivo da obra infanto-juvenil. Não é uma história feliz, é uma história que a intenção dela é provocar questionamentos, reflexões e principalmente sensibilizar os leitores. Pablo é designer gráfico do Grupo Encantar. Trabalhou 30 dias com muita dedicação para elaborar a ilustração do livro. Tentei ser fiel ao que a autora escreveu, porque nem sempre o que a gente interpreta do texto era aquilo que estava na imaginação dela. Então, 30 dias tentando passar para o papel aquela atmosfera que o texto estava tentando transmitir para quem vai ler. Julie gostou da história. Me deu uma lição de vida, porque a gente tem que tratar as pessoas bem e os animais também. Com a leitura do livro, Rian aprendeu que não pode maltratar os animais. Você vê alguém maltratando um animal, você vai falar que não pode? O que você vai falar para essa pessoa? Que não pode. A professora Soene acredita que é importante a participação dos alunos no lançamento oficial do livro. Uma oportunidade para incentivar o gosto pela leitura. Eu acho riquíssimo esse trabalho, fiquei muito encantada e da Aline me poder oportunizar a nossa escola a esse tipo de evento. E o TV Notícias desta terça fica por aqui. Continue com a gente. A seguir tem o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite e até amanhã.